Pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, sou profissional em segurança do trabalho, saúde e segurança, sou sócio proprietário da Palavra Brasil em Campinas e eu tomei a liberdade de estar fazendo esse vídeo porque eu tenho visto no mercado de trabalho muitas empresas, inclusive pequenas empresas, não sabendo comprar, não sabendo adquirir o serviço de saúde e segurança do trabalho que nesse momento nós temos vivenciados como deve acontecer para que sejam atendidas todas as exigências, todas as obrigatoriedades, principalmente aquelas impostas no governo por meio da escrituração digital, que é o e-social. Então eu resolvi criar esse vídeo, compartilhar ele aí através do YouTube, das redes sociais, para que chegue até a essas empresas que estão tendo dificuldade em entender como comprar um serviço de saúde e segurança do trabalho na atual conjuntura que estamos vivendo, tá? Primeiramente, eu queria informar vocês com essa tela que eu tenho colocado aqui, que hoje nunca existiu antes, mas hoje SST passou a ser uma obrigação acessória que deve ser lançada na escrituração digital, que é o e-social, escrituração eletrônica, tá? Das obrigações principais, das obrigações acessórias, das obrigações previdenciárias, perante a Previdência, perante a Receita Federal. Então eu estou colocando na tela aqui para vocês a IN da Receita Federal, a Instrução Normativa da Receita Federal 2110 de 2022, que agora, ela entrou em vigor agora, faz pouco tempo, né? Ela revogou a antiga IN 971 de 2009 e entrou em vigor agora. O que diz essa IN? Ela vai dizer, lá no artigo 25 dela, como eu coloquei aqui, gente, sobre as obrigações acessórias. E ela vai falar que as informações relativas aos dados cadastrais e aos fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, né, de interesse da Receita Federal, elas devem ser enviadas, né, pelos seguintes meios. E olha aqui no artigo 2 o que ela vem falar aqui, gente, por meio do e-social, tá? Então, uma coisa que você já tem que entender de cara é isso daí. SST, Saúde e Segurança do Trabalho, no e-social, são informações, são fatos geradores de contribuições sociais. Ela vai impactar na GFIP do funcionário, ela vai impactar na tributação da empresa, tá? Então, pelo artigo 25, ela deve ser informada via e-social. Aí, se você andar um pouco mais, você vai ver que ainda no artigo 25, parágrafo 4º, olha aqui em verde aqui, gente, que eu anotei. O responsável por prestar as informações deve manter à disposição da Receita Federal, olha só, toda a documentação que ampare as informações. Então não é só achar que vai enviar qualquer informação, qualquer documento e não ter a documentação que vai amparar essas informações que vocês enviaram. O artigo 4º está falando isso daqui, então a gente tem que se atentar também nessa documentação física, né, ainda que eletrônica também, tá, que vai amparar essas informações que você está enviando pelos eventos do e-social. Tá? Continuando mais adiante, na mesma IN, você vai ver aqui no artigo 27, ó, que a empresa, ou o equiparado, né, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações acessórias previstos na legislação previdenciária, eles são obrigados olha lá, artigo 27. Aí o artigo 27 tem uma extensa lista de itens. Aí você vai aqui, olha só, no item, olha o que eu vou começar a mostrar para você. Item 12 do artigo 27. A. Elaborar e manter atualizado o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente dos seus trabalhadores. Ainda, o próximo artigo, o próximo item, item 13 do artigo 27, ó, elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário, que agora em janeiro de 2023 é o PPP eletrônico, entendeu? Você, empresário, tem que manter atualizado essa informação lá. E olha o 14 aqui, ó, o item 14, elaborar e manter atualizada as demonstrações ambientais a que se refere os incisos, e são justamente os incisos que vão tratar da documentação que você precisa ter, tá? E se você andar mais um pouco, você vai ver que ainda no 27, né,
Agora, no parágrafo 4º do 27, ele fala o quê? Ó? Que as obrigações acessórias previstas nos incisos 11 e 13, quem são eles? É o LTCAT e o PPP que a gente está falando aqui. Passarão a ser cumpridas pelo envio com sucesso dos eventos 2210, 2220 e 2240 relativo à saúde e segurança do trabalhador no e-social. Tá? Então ele está querendo dizer, olha que ele põe uma palavra que a gente nunca viu, né, na IN anterior, ser cumprida pelo envio com sucesso. Porque tem muita empresa enviando os eventos de SST e não tendo sucesso nesse envio. O evento está voltando rejeitado por uma série de hipóteses que a gente tem aqui traçada aqui na nossa central, que são sujeitas à rejeição desse envio. E aí ele está falando que você só vai comprovar que você enviou se você tiver enviado com sucesso, recebido um protocolo do e-social de recebimento da qualidade daquela informação. Tá? E se você ainda na mesma IN seguir até o item 230 dela, o artigo 230, você vai começar a ver o que? Artigo 233. Olha o que temos nele, ó. A empresa, tá aqui, gente. A empresa que não apresentar o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, a que se refere o inciso 5, ou apresentá-lo com dados divergentes ou desatualizados em relação às condições ambientais existentes, estará sujeito à autuação com fundamento no artigo tal. Essa autuação já é o elemento que a Receita precisava para poder começar a te multar com multas altíssimas, muito altas. Tá? E tudo isso tem a ver agora com o quê? Com o LTCAT. Se ele não existir, ou se ele tiver com dados divergentes ou desatualizado em relação às condições ambientais que você tem aí. Então, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque o cliente ele tem que prestar atenção que ele deve comprar um serviço de SST que vai amparar ele em tudo. Não dá para comprar um serviço de SST pela metade. Eu vou fazer tal coisa com a clínica X, tal coisa com o técnico de segurança X, autônomo, que no final vai ser um bolo que não vai saber se articular. Então vocês têm que saber comprar um produto, hoje, de uma empresa séria, certo? Não é barato, tá? Desconfiem do barato, tá? E que vai abranger todas essas características. O e-social, SST no e-social, vai ter muitas formatações de fiscalização. Fiscalização ela vai começar eletrônica pelos dados que você está enviando. E qualquer dúvida ou não conformidade que o sistema de pronto já detectar, isso vai ser automático. Ele vai solicitar para você, por meio de notificações no ECAC, os documentos, esses documentos comprobatórios. Aí, quando você manda esses documentos, se você não tiver, multa, né? E se você tiver e mandar documentos que são divergentes, desatualizados, não atende às metodologias que são impostas para a confecção desses documentos, se você pegar na IN 128 do INSS, olha lá aqui, ó. Aqui, ó, tá todos os elementos que tem que haver na elaboração de um LTCAT. Tá? Então, se pega um LTCAT que não contempla isso que está aí, você já tem um documento divergente, ou que não demonstra a realidade da empresa. Então, as etapas da fiscalização, além de serem eletrônicas, também vão solicitar para você, por meio de notificações no ECAC, as evidências, os documentos, que são aqueles que estavam, aquele item que estava dizendo no artigo 25 da IN 2110, né? Os documentos comprobatórios. Então, você, comprador, empregador, que vai comprar um serviço de SST, tem que se preocupar com isso, em comprar o serviço de uma empresa idônea que vai saber gerar a qualidade no envio dessas informações para o governo, dos eventos de SST, e documentar isso dentro das metodologias e dos parâmetros que a norma exige, né? Então, pessoal, fazendo a retomada, o que temos que fazer, né? Você que vai comprar um produto, um serviço de saúde e segurança do trabalho, você tem que olhar com bastante atenção esses itens que eu estou pondo na tela para você. Você tem que
estar adquirindo um LTCAT com as avaliações ambientais, tá? Com as avaliações ambientais aqui, ó, em que esteja dentro do contexto da IN 128. Tem prestador de serviço aí vendendo o LTCAT para você e não falando nada da avaliação ambiental. Aí você acha que você está comprando um produto com preço bom, com preço mais em conta, mais barato, e a hora que você vê, o que está acontecendo? Você está comprando gato por lebre. Na hora, o camarada vai te cobrar depois por todas as avaliações ambientais, senão ele vai te fazer um LTCAT inconclusivo. Você tem que comprar um PCMSO atendendo a portaria 6734, que é a nova NR7, também entrou em vigor esse ano, com todos os parâmetros, até a elaboração do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, tem parâmetros, pontos que devem constar no documento, senão o documento é invalidado. A própria portaria 6734, que vem falar do PCMSO, ela trouxe uma estrutura para o PCMSO que tem que ser atendida daquela maneira. Senão, a hora que você levar essa evidência para a Receita Federal de forma eletrônica, para eles auditarem aquela evidência por conta daquela informação que você enviou no evento de SST, eles vão pegar o seu PCMSO e vão falar inválido, divergente, incoerente, em desacordo com a norma. Você tem que fazer um PGR também, atendendo a portaria 6730, também dentro do mesmo contexto. Tem gente fazendo PGR aí como se fosse o antigo PPRA do ano passado, que já não existe mais, entendeu? Você tem que fazer o envio, né, do evento 2240 com avaliações e as metodologias corretas. Informar o envio 2240 para o governo, para o E-Social, e as avaliações e as metodologias usadas para isso não estarem dentro do contexto da norma, você está em desacordo, você está desatualizado. Tem que fazer o envio do evento 2220 com os exames médicos coerente aos riscos apontados no PGR e no LTCAT. Então você tem lá no seu PGR ou no seu LTCAT um risco de ruído apontado, e no exame médico a clínica não está fazendo audiometria. Ou no exame médico a clínica está informando o governo o exame de audiometria no seu funcionário, mas não está informando o risco de ruído, sendo que a audiometria é um exame que ela entra no nível de ação, e o ruído é um evento que tem que ser informado a partir do nível de ação. Olha quanta coisa, gente. Sabe? Você tem que ter uma movimentação do evento 2220 e 2240 durante esse ciclo de vida do pacto laboral do empregado na empresa, tá? Que é uma série de circunstâncias. Eu tenho aqui listada, né, uma série de hipóteses de notificações que podem vir em cima de SST no E-Social, derramando inclusive, né, lastro em outras áreas do E-Social, na área tributária, na área do RH. Tá? Então você tem que ter essa movimentação, esse feeling dessa movimentação do 2220, do 2240 acontecendo, vivendo. E os prestadores de SST que eu tenho visto aí fora, principalmente os barateiros, vamos pôr assim, né, a bem da verdade, sabe, não estão nem um pouco preocupados com isso e talvez nem saibam, sabe, o negócio é fundo. Por isso você tem que procurar uma empresa idônea, profissional, que atua em todas essas áreas, inclusive nas áreas da notificação. Quando chegar a notificação para você do ECAC, tudo, você saber como agir com isso. Vai ter prestador que vai falar, procura o contador, vai ter contador que vai falar, procura a clínica. Entendeu? Então você já tem que procurar alguém que vai te abraçar, te assistir, ser o seu procurador em SST, que é o que a gente acaba sendo para vocês. Tá? Há uma série de circunstâncias, avaliações ambientais mesmo, você tem que fazer anualmente. Então isso significa que anualmente eu tenho que também movimentar o meu 2240, senão eu não evidencio dentro da plataforma eletrônica do E-Social de que eu estou fazendo essas avaliações. Então é uma série de coisas, precisa ter um know-how, precisa ter conhecimento e precisa estar entendendo disso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder estar passando para todos vocês, tá? Como vocês devem garimpar aí os orçamentos que vocês estão coletando, né, no mercado de trabalho, e entender que o duvidar do barato, né, também não fazer o extrapolador, entendeu? Mas saber que não é mais uma SST, uma saúde e segurança do trabalho, sabe, que antigamente, sabe, nem existia, né? Nenhuma empresa fazia, quando fazia era tudo barato, 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 sabe? E assim vai, mudou muita coisa. Então eu fiz esse vídeo, não estou pedindo para ninguém, sabe, fazer o serviço comigo, ser só feito comigo, não. Esse vídeo está sendo passado para poder trazer transparência de como você, empregador, microempresário, empresário, deve comprar esse produto.
Tá bom? Agradeço aí a atenção de todo mundo. Obrigado.